Salmo de número 91. É o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nesta noite. Salmo bastante conhecido. E eu quero convidar a sua atenção para a leitura deste texto, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente, porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus bendito, fala-nos através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar a nossa reflexão com uma frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um escritor, teólogo, que não obstante ter sido num tempo da sua vida ateu, se converteu, e é dele a obra-prima intitulada As Crônicas de Nárnia. E ele, em um livro muito interessante, intitulado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, é um livro que vale a pena ser lido, porque ele trata de uma forma muito atraente a questão da batalha espiritual, e ele introduz aquela obra dizendo o seguinte: há 2 riscos que podemos cometer em relação a Satanás: não ver o diabo em nada e ver o diabo em tudo. Não ver o diabo em nada e ver o diabo em tudo. E é uma grande verdade. Sobretudo nessa geração de evangélicos, que maximiza o demônio e minimiza Deus. Sobretudo nesse cenário brasileiro marcado pelo sincretismo, pelo misticismo,
que faz com que o indivíduo que seja egresso, ouvindo de alguns segmentos religiosos, místicos, e por não embasarem a sua fé nas Escrituras, por não criarem uma base nova, uma fundação nova, não é difícil nós encontrarmos pessoas que, não obstante fazendo parte de uma igreja evangélica, mas a sua convicção, o seu prédio teológico, a sua estrutura de convicção teológica, muitas vezes é uma miscelânea de convicções, com predominância do misticismo, que gera medo. Pessoas que, por conta deste misticismo, se deixam mover por sonhos, se deixam mover por palavras que outros dizem. Há pessoas que ficam apavoradas com sonhos que lhes são contados, porque não tem segurança que emerge das Escrituras. Muitas vezes, Deus fala através dos sonhos, mas os sonhos precisam ser referendados pela Escritura. A nossa base de convicção não pode ser a subjetividade de um sonho, ou de um pesadelo, provocado muitas vezes por uma noite mal dormida, ou por uma feijoada comida à meia-noite, que invariavelmente vai lhe causar uma indigestão, ou ainda por ter assistido um filme de terror, e há quem goste, e você reproduz aquelas imagens, e o indivíduo então, por não ter base bíblica, não está fundamentado nas Escrituras, se torna um crente místico. Isso é mais assustador do que possamos imaginar, irmãos. Gente que tem medo de feitiçaria, crente que fica apavorado quando alguém diz, vou fazer um trabalho para você, e ele fica com medo, quando ele deveria dizer, então eu vou orar por você. Mas há crentes assim, que são tão frágeis, vulneráveis. E quando C.S. Lewis disse isso, eu uso essa frase para introduzir a minha reflexão, porque o Salmo 91 é um salmo usado muito no processo equibalístico, expressão teológica para dizer batalha espiritual. Salmo 91 é o salmo evocado. Este é um dos salmos mais conhecidos e talvez o mais mal entendido. Para alguns, é como um amuleto. Você já me ouviu dizer aqui, há muitos anos atrás, eu conheci aqui na cidade um senhor de saudosa memória, que já morreu, e ele me dizia, pastor, a minha Bíblia fica aberta na minha sala, o ano todo, todos os dias, no Salmo 91. E ele assim muito cheio de religiosidade, ainda dizia, as páginas estão até amareladas, pastor. Sabe por quê? Porque para muitos, este salmo é como a arruda é para o espírita, como o santinho para o católico, como o olho de Horus para o egípcio, como o elefante para o hindu. Ou seja, o indivíduo olha para o salmo sem entendimento,
sem compreensão, e transforma o papel, a tinta. Porque se nós não compreendermos sobre o que o texto fala, ele é apenas papel e tinta, e se torna para muitos um amuleto. Entende? Estão comigo até aqui? Parafraseando ali o anúncio. É um salmo, sim, de batalha espiritual. Mas muito mais do que isto, fala da confiança que precisamos ter no Senhor. Foi com este salmo que o diabo tentou o Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Ali quando Jesus estava no deserto sendo tentado, usou o Salmo 91. Sabe o que eu aprendo? Que o diabo usa a Bíblia, mas usa de forma torcida. Olhem para mim, por favor. A segurança na vida do crente precisa vir das Sagradas Escrituras. Se a sua convicção não estiver fundamentada no livro, no que Deus revela, você se tornará um crente instável, sazonal. Sazonal significa de temporada. No momento ele está bem, em outro momento ele não está tão bem. Gente que fundamenta sua vida espiritual pelo elemento frágil e variável que se chama emoção. Quem fundamenta sua fé na emoção vai viver uma gangorra, porque a emoção varia. Elementos externos interferem no nosso estado emocional, sim ou não? Elementos internos, a pessoa está sentindo dor, interfere no estado emocional, sim ou não? Nem sempre a gente tem vontade de ler a Bíblia, nem sempre eu tenho vontade de orar. Sabia disso? Mas eu não guio a minha vida pela vontade de fazer isso ou aquilo. Eu faço porque eu preciso. E faço porque entendo que é necessário. Então, meus irmãos, o Salmo exalta a soberania de Deus e o cuidado de Deus para com os que nele confiam. O tema que nós queremos dar para esse texto e para este salmo é o Deus protetor. O Deus protetor. Os crentes de qualquer época podem ler este salmo e aprender que nada pode afetar um filho de Deus, a menos que o Senhor permita. Esta frase é de John MacArthur, e eu faço coro com ele. Nada pode afetar o Filho de Deus a não ser quando Deus permite. Ele é soberano, Ele é Senhor. E só isto, meus irmãos, já nos ajuda a termos uma convicção em Deus que nos leve a adorá-lo, ainda que tudo vá mal. Não nos deixando guiar pelas circunstâncias. É um salmo anônimo, embora alguns o atribuam a Davi ou a Moisés, porque o salmo anterior
é um salmo de Moisés, que começa com bastante semelhança com o Salmo 91. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Fala de refúgio, mas o fato é que nós não sabemos a autoria, o instrumento humano do Salmo 91. É considerado um salmo messiânico, que aponta para Jesus, mas o tema geral do salmo, como disse, pode ser definido como o Deus protetor. Eu quero extrair deste texto algumas verdades. Em primeiro lugar, o segredo para a proteção. O salmo começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E antes de dizer o que o Senhor Deus faz como proteção, o texto nos apresenta quem o Senhor é. É interessante que nos versículos 1 e 2, nós encontramos na língua original 4 expressões que se referem a Deus. Nós encontramos no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a palavra Elion, que significa supremo. Encontramos a sombra do Onipotente, a palavra que aparece aqui é Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Depois caminhamos para o versículo 2, direi do Senhor, e a palavra que aparece aqui é o tetragrama sagrado, Yehová, Jeová, Javé, que significa o Deus autoexistente, o Deus eterno. E ainda no versículo 2, o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, a palavra Elohim, que significa Supremo Deus. Em 2 versículos nós temos uma apresentação de quem Deus é. E isto por si só gera refrigério no meu coração, para que eu possa descansar nele. No Deus Elion, Shaddai, Yehová, Elohim. A base da nossa confiança, irmãos, no Deus protetor, está em primeiro lugar em sabermos quem é Deus. Quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Suspeito que muitos crentes não tenham a menor noção de quem de fato é Deus. Deus Supremo, Todo-Poderoso, Autoexistente, Eterno, Supremo Senhor. Tem uma compreensão vaga de quem é Deus. E esta compreensão vaga, superficial de quem é Deus, leva o indivíduo a ficar temeroso, duvidoso, diante de situações difíceis que enfrentam. E a base da nossa confiança, então, está desenhada no versículo 1. Aquele que habita. Habitar no esconderijo do Altíssimo é mais do que estar temporariamente. Você não habita aqui na igreja, você vem à igreja, mas não habita aqui. Alguns de nós quase que habitamos aqui, porque passamos mais tempo aqui do que em outros lugares. Mas habitar é morar, tem um caráter de permanência.
Compreende? Então o salmista está dizendo: aquele que tem permanência, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, aquele que desenvolve um relacionamento continuado com o Altíssimo. E este primeiro versículo, ele estabelece o pré-requisito para que nós experimentemos o Deus protetor. Talvez você não esteja experimentando o Deus protetor, porque não habita no esconderijo do Altíssimo. Habita em tantos lugares. Habitar significa levar o coração para uma determinada relação. Significa colocar as nossas emoções numa determinada relação ou coisa. Há pessoas que não habitam no esconderijo do Altíssimo, mas habitam no esconderijo do TikTok. Habitam no esconderijo do Facebook. Habitam no esconderijo do WhatsApp. Habitam no esconderijo da internet. Não é isso que o texto está dizendo. Percebam, 4 descrições de quem é Deus, nos versículos 1 e 2. Mas a proteção vem quando eu decido habitar. Continuidade. Permanência. Se estiver bem, eu estou com Deus. Se estiver mal, eu continuo com Ele. Se Deus fizer, e se não fizer, Deus é bom o tempo todo. Quando a gente pensa em bom como sendo satisfação, a gente tem uma dificuldade de dizer isso. Por isso, irmãos, primeiro ponto da nossa fala é no sentido de compreendermos quem é Deus. Porque entendido isto, nós vamos então compreender o que é que Ele faz como Deus protetor. Em primeiro lugar, Ele nos dá proteção individual. Versículos 3 a 9. Vejam que os 2 primeiros versículos falam de Deus, e o terceiro começa assim: certamente, certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Laço do passarinheiro é uma metáfora que representa qualquer plano ou armadilha contra o servo de Deus com a intenção de colocá-lo em perigo. Se nós mantivermos a nossa confiança em Deus, estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, Deus nos livra do laço do passarinheiro, das armadilhas que muitas vezes intentam contra nós. É o que a Escritura está dizendo. Você está compreendendo? Talvez a palavra dessa noite seja uma palavra de encorajamento para os meus irmãos e minhas irmãs. Quantos talvez enredados por laços do passarinheiro, que atuam no sentido de nos subtrair, de nos arrancarem da presença de Deus. Então o texto nos fala de proteção individual.
Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro, a sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Percebam que este é um efeito. A causa está lá no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Em segundo lugar, o texto nos fala também da proteção familiar. Verso 10, versos 9 e 10. Se fizeres do Senhor, olha a condicional. Se fizeres do Senhor o teu refúgio. Refúgio é lugar de abrigo. Refúgio é lugar de escape. Quem dirige na autoestrada, você entra num túnel, e lá você encontra em alguns deles área de refúgio. Para um automóvel que deu pane, então você tem uma área de refúgio. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, gente, olhem a promessa. Você não tem o direito de ficar impressionado com o que alguém possa fazer do ponto de vista espiritual sobre a sua família, porque a palavra diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Qual é a sua tenda? É a sua casa. É a sua casa. Proteção familiar. Cobrir-te-ás com as suas penas. É a mesma expressão que aparece no Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Assim como uma ave dá proteção a seus filhotes, o Senhor dá proteção à casa dos seus servos. Isto é, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você sabe qual é o melhor lugar para se estar? É no esconderijo do Altíssimo. No verso 9 fala: se fizeres do Senhor o teu refúgio. A palavra aqui significa abrigo, esperança, lugar de confiança. Mas tudo começa com a compreensão de quem é Deus. Estão comigo até aqui, irmãos? Essa marca de identificação, né? Um dia você vai dizer assim: eu lembro do pastor, ele sempre falava, mas que seja daqui a muitos anos, viu? Ele sempre falava apoteótico, né? Mas que seja daqui a muitos anos mesmo. Mas eu também não quero ficar muito tempo não, para não ficar um velho ranzinza. Você sabe que às vezes eu vou ficar... Deixa eu voltar para o sermão. Deixa eu voltar para o sermão. Proteção familiar. Permaneça no esconderijo do Altíssimo. Consagre a sua casa a Deus. Consagre o seu leito, o seu quarto a Deus. Quantos casais estão tendo problemas no leito? Consagre a Deus.
Sabe por quê, irmãos? O inimigo não descansa. E se há um dos ambientes de combate, de investida prediletos dele, é a família. E a família. Por isso a gente vai para a rua orar, lá no centro da cidade. Eu espero que você se una a mim, não tenha vergonha. Tem gente que, quando não era convertido, não tinha vergonha de ir para a rua, se vestir de mulher para pular carnaval. E agora, quando o pastor faz uma convocação para levantar um clamor em favor da cidade Barra do Piraí, o camarada não tinha vergonha de se drogar, não tinha vergonha de fazer besteira. Aí fica, às vezes, aí fica lá da calçada, escondidinho, porque eu vejo. Eu vejo o irmãozinho que está lá na calçada. Eu vejo. Se você fizer isso no sábado, eu vou dizer assim: ei, irmão! Vou fazer não, tá? Fique à vontade. O inimigo investe na família. Quantos aqui estão tendo uma luta espiritual dentro da família? Quantos aqui que estão numa batalha tremenda? Quantos estão aqui, mas só Deus sabe a batalha que você está tendo dentro do seu casamento? Porque a igreja não é lugar de gente que não tem problemas. Quantos estão aqui mas com problemão dentro de casa? Com filho, com a saúde, mas estão aqui. Então, amigo, o texto fala do Deus protetor. Compreendeu quem é Deus? Eu vou repetir aqui: Elion, El Shaddai, Yehová, Elohim, Supremo, Todo-Poderoso, Autoexistente, Deus acima de todo, de tudo. Apresentada essa descrição de quem é Deus, eu posso descansar e devo descansar à sombra do Onipotente. Mas ainda Deus nos oferece também proteção espiritual. Versos 11 e 12. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O ministério dos anjos é real e verdadeiro. Eu gosto, quando trato deste tema, de citar o que li de um livro escrito pelo pastor Billy Graham. Penso que o título do livro é Anjos, Agentes Secretos de Deus. E ele conta a história de um casal de missionários buscando contato com índios antropófagos, comedores de carne humana. Evidentemente que a história é muito antiga. Ele conta que aquele casal de missionários, lá na sua casinha simples, tentando contato com os índios para evangelizá-los. E em determinada tarde, fim de tarde, início de noite, o casal observou que os índios estavam espreitando na floresta. Eles sabiam o que é que poderia resultar aquilo. Então o pastor Billy Graham conta que o que é que o casal fez? Eles viam na mata a presença dos índios.
se puseram de joelhos, oraram a noite toda. A madrugada inteira eles oravam e olhavam, e na escuridão da noite percebiam que tinha gente ali, que a vida estava em risco. E oraram, e oraram, e oraram, e oraram, e amanheceu, e eles viram que não havia mais ninguém. O tempo passou, conseguiram contato com aqueles índios, foram evangelizados, e o chefe dos índios, cacique dos índios, ou pajé, chefe religioso, perguntou para o casal missionário o seguinte, obviamente que na linguagem deles, né? Uma curiosidade, naquela madrugada tal, naquele dia tal, que nós estamos cercando a casa de vocês, a gente quer saber quem eram aqueles homens altos, fortes, armados, reluzentes, que cercavam aquela casa. Mas não tinha ninguém, do ponto de vista humano. Os anjos são citados na Bíblia mais de 200 vezes. A presença e a realidade dos anjos é um fato, a tal ponto que o próprio Satanás cita os anjos, em Lucas 4, verso 10. A primeira citação de anjos aparece em Gênesis 16, 7, para Agar. E a última delas aparece em Apocalipse 22, verso 16. Ou seja, está na abertura e no fechamento da Bíblia. Davi disse, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Isso é proteção espiritual. Olhe para mim, irmão. Provavelmente você já teve livramentos dos anjos de Deus que você nem percebeu. Nem percebeu, porque a gente não tem essa sensibilidade, não é verdade? Talvez você tenha sido poupado de um acidente que você nem viu. É como se o anjo segurou você. Está entendendo? Mas aí você vai dizer assim, mas pastor, e quando acontece o acidente? É porque o anjo dormiu? Deus permitiu, Ele é soberano. Comigo até aqui? Vocês gostaram disso, né? Quinto lugar, ou em quarto lugar, o que a gente aprende? Que o Deus, Elion, El Shaddai, Yehová, Elohim, é o Deus também que oferece proteção nas lutas. E eu estou buscando analisar o texto bíblico. Verso 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Leão e áspide, ou serpente, são expressões metafóricas que têm a ver com as investidas do inimigo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tem dele
autoridade para pisar na serpente e expulsar o leão. A condição sine qua, a condição sem a qual é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está entendendo? Proteção nas lutas. Você está passando por lutas? Claro que sim. Tome esta palavra para o seu coração nessa noite. Tome essa palavra. E o verso 14 diz que o Senhor faz isso porque Ele nos ama. Acabamos de cantar aqui. Não só porque Ele nos ama, mas Ele quer que nós o amemos. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. É um amor, na verdade, que a gente precisa direcionar para Deus, mas Ele nos ama. Você ama o Senhor? Quando a gente ama, a gente dá o melhor para quem a gente ama, sim ou não? Quando a gente ama, tudo que é de melhor a gente quer para a pessoa que a gente ama. Tudo. Quando eu vi minha filha sofrendo lá na América, passando essa fatalidade que ela tem enfrentado como uma grandeza que só pode vir do trono de Deus, não é da força dela. Mas algumas vezes eu pensei assim, se eu pudesse tomar para mim a dor dela. Quantos pais já sentiram assim? Se eu pudesse tomar para mim a dor dela. Porque quando a gente ama, a gente quer o melhor para quem a gente ama. Quem tem filho aqui deve se lembrar quando o filho era pequenininho. E alguns aqui que vão ser pais, que Deus lhes abençoe. Que venham muitas crianças. De várias pessoas, obviamente, né? Mas quando a gente tem filho pequeno, você deve ter vivido essa experiência, o bebezinho não sabe falar. A linguagem da criança, sabe qual é? Chorar. Aí o bebezinho chora. E abre a boca, né? Aí você segura, sacode, dá mamadeira, dá isso, dá aquilo. E às vezes a criança está chorando. Porque é um pré-pentecostal. Que fala alto, com todo respeito aos irmãos pentecostais. Porque às vezes está com a fralda molhada. Mas quem é pai aqui sabe que a gente vê a criança chorando e o choro dela parece que dói na gente. Quem é que já sentiu isso? Levanta a mão aqui. Você sente, meu Deus, parece que... Não é? Você ama a Deus? Você ama a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Porque há pessoas que têm uma relação equivocada com Deus. Estão nele enquanto Ele faz. Se Ele não fizer, mudam de estação. Entende? Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Falando do salmista em relação a Deus, mas Deus nos ama. E o verso final da nossa reflexão, verso 15, é que o Deus protetor
é o Deus que ouve as nossas orações. Verso 15 diz: Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Oh, que palavra doce. Saber que na angústia a gente não está sozinho. Você já ficou angustiado alguma vez? Quem aqui já ficou angustiado? É ruim ficar angustiado, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor está conosco na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Quero finalizar dizendo o seguinte: há 3 formas de o Senhor responder a nossa oração. Você já me ouviu falar sobre isso. Às vezes Deus diz sim para um pedido, um retumbante sim. É o que a gente mais espera, o sim de Deus. Mas às vezes, Ele diz não. É quando a gente ora e Deus diz não. Você já me ouviu falar aqui, eu vou repetir aquela história que eu vi de um pastor já falecido, pastor James Musgrave, na igreja onde eu era membro, lá na Penha. Pastor americano, ele pregando, dizendo que ele estava numa igreja e o pastor deu oportunidade para os testemunhos e vários iam à frente dizendo: tinha um problema tal, orei e Deus respondeu. Outro dizendo: eu estava com um filho doente, orei e Deus curou. E os testemunhos do sim de Deus se multiplicavam. Acho que foi pastor James Musgrave, sim. E ele dizendo, tomou a palavra e disse: eu também quero dar um testemunho. Eu tinha uma filha que adoeceu. E eu orei. E Deus disse não. E eu glorifico o nome do Senhor. Há pessoas que servem a Deus não é pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Ou seja, Deus se torna um garçom para nos servir. Mas há uma terceira forma que Deus usa para responder uma oração. Sim, não, mas essa é a mais difícil. É quando Ele diz: espere. Billy Graham, ele tem um texto muito lindo, que ele diz assim: o nosso tempo clama por pressa, o tempo de Deus clama por perfeição. A gente tem pressa, Deus tem perfeição. Vamos ficar em pé. Quero orar por você, irmão, irmã. Estou seguro de que a palavra desta noite alcançou corações, gente que precisava ouvir sobre o Deus protetor. Talvez pessoas aqui angustiadas, como o Salmo diz. Eu quero orar por você.
Eu vou lhe convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente com o apelo claro. Qual é o convite? Primeiro, se houver alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, você vem à frente. Segundo, se houver alguém aqui afastado e quer voltar para o caminho do Senhor, vem à frente. Terceiro, você que está aqui e entende que essa palavra foi uma palavra de Deus para o seu coração. Você precisava ouvir essa palavra e precisa que alguém ore por você. Venha à frente, em nome de Jesus. Vamos cantar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir receber a oração. Se houver alguém aqui entregando a vida a Jesus, alguém que está voltando para o caminho do Senhor, você vai sair daqui com uma nova compreensão do Salmo 91. Venha corajosamente, vamos cantar firmes este louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Se Deus fizer, vamos ouvir a igreja. Marca o compasso aí. Ah, Ele é
uma vez. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Faço o que houver, sem ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Saia daqui com essa palavra guardadinha no seu coração. Senhor Deus, a palavra é viva e certamente ela falou aos corações de forma variada. Há pessoas aqui que estão vindo porque estão entregando a vida a Jesus, gente com vazio no coração. Há pessoas aqui que estão voltando para o caminho do Senhor, feridas, machucadas, sangrando até na alma. Há pessoas que estão aqui porque de alguma forma a palavra lhes falou, e eu quero neste momento interceder por eles. O Senhor está vendo agora, Pai, o que cada pessoa está derramando diante do Teu trono. O Senhor está vendo aqui a angústia que talvez alguns estejam vivendo. A Tua palavra diz: estarei com ele na angústia. É promessa. E eu peço ao Senhor que estenda as Tuas poderosas mãos, que saiamos daqui, Pai, com uma experiência nova no coração, renovados pelo poder do Santo Espírito do Senhor. Põe a Tua mão sobre cada um, Senhor. Talvez aquele fardo que a pessoa está carregando, que fique agora aqui diante do altar, em nome de Jesus. Pai, guarda-nos durante essa semana, abençoa ali a nossa obra, não tenhamos acidentes, abençoa os irmãos que estão liderando aquela obra. Oramos pelo pastor Cícero e irmã Vera, lá na Espanha, Senhor, lutando com enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia deles. Pastor Fábio, Natália e suas filhas, ali na Itália, pela vida da Joyce, na China, pela vida da Sara, lá nos Estados Unidos. Ó Deus, colocamos diante do Teu trono estas vidas. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Dê uma bonita salva de palmas ao Senhor. Vão em paz. Deus lhes abençoe.